Olá, prezados e prezadas ouvintes da Nova Aliança FM 103.3 e AM 710, e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz aqui do Distrito Federal. Estamos iniciando mais um programa de Justiça e Paz, um programa dessa série que estamos fazendo sobre economia, com o nosso prezadíssimo professor Guilherme Delgado. Sou Vicente Sérgio, integrante da Comissão de Justiça e Paz, e aqui, professor Guilherme, também, integrante da comissão. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo em paz, estamos aí para conversar. Maravilha, maravilha. Bom, para aqueles e aquelas que não viram os outros programas, fizemos dois programas anteriores. O primeiro conversando um pouquinho sobre o que é economia, suas implicações, o sentido de economia, né, nessa ótica que vivemos na ordem do capital. O segundo programa, o que esse debate da economia traz sobre e afeta a política pública. E hoje, aqui, aproveitando o professor Guilherme Delgado, doutor em economia e especialista nessas questões afetas a políticas públicas e previdência, etc., vamos conversar sobre esta temática do ajuste fiscal, que a gente tanto ouviu falar, e o que isso tem a ver com a nossa realidade. Professor Delgado, podemos começar o senhor explicando para nós que raios é esse negócio de ajuste fiscal? Que é isso? Bom, veja bem, de um ponto de vista bem contábil, começa assim, mas depois a gente vê. Você tem no orçamento público um lado de receita e um lado de despesa. O objetivo do ajuste fiscal é propiciar condições para que o conjunto da despesa pública se situe num limite de forma a sobrarem recursos das receitas, tendo em vista suprir o pagamento do serviço da dívida pública. Esse é o arranjo. Tá? A ideia de que, temos que ter um equilíbrio. Não, o equilíbrio que está se propondo é que você reserve uma parte da receita pública para o pagamento do serviço da dívida pública e tudo mais tem que se ajustar. Esse é o, digamos assim, a racionale em que funciona o sistema. No período anterior, você tinha uma emenda constitucional, a emenda 91, se não me engano, que estabelecia que toda despesa pública só poderia ser, digamos assim, paga no exercício fiscal, desde que não ultrapassasse a inflação. Tudo que passasse daquilo era cortado de forma sistemática. Veio a pandemia, evidentemente, as despesas com saúde tiveram que se tornar compulsórias, etc. E qualquer outra despesa extraordinária que acontecesse teria que se socorrer desse mecanismo, ou seja, de um mecanismo extraordinário. Então, se criou um consenso de que essa emenda 91 não era razoável. Então, se criou, a partir do governo Lula, a ideia de um arcabouço fiscal, mas a ideia do arcabouço fiscal, ela, de certa forma, ela segue essa racionalidade. Você tem que... Só que a diferença é que o ministro Haddad investiu na ideia de que você tem que aumentar as receitas. Aumentando as receitas através da
diminuição da evasão fiscal, ou seja, daquelas pessoas físicas e jurídicas que não pagam imposto, você tem um patamar maior de recursos para chegar naquela posição. Bom, pagamos as rendas do capital aplicado em dívida, mas, ao mesmo tempo, nós combatemos a evasão fiscal. E a evasão fiscal, calculada na época pelo ministro, estava na evasão fiscal no sentido de que são os tributos que não são cobrados por isenções diversas, reduções, etc. Está na faixa dos 700 bilhões de reais ano. Ele conseguiu fazer algum arranjo no sentido de melhorar essa situação e aplicou ao limite que é aplicado ao arcabouço fiscal uma receita maior. Eu não vou falar em números aqui para não confundir. Agora, como nós estamos em 2024, o arcabouço fiscal foi aprovado em 23, nesses finais de ano, eles têm que fazer ajustes para caber dentro dos limites estabelecidos anteriormente. E manda-se ao Congresso um pacote e o Congresso fica barganhando aquele toma lá da cá para pagar né? O que está em questão agora são alguns cortes de política social e uma proposta de taxação em 10% dos dividendos, aqueles dividendos que pagavam zero. Isso criou digamos assim, uma imensa reação do ponto de vista dos detentores da riqueza contra o pacote do ministro Haddad. Eu até diria que o pacote é um pacote conservador, para manter o arcabouço fiscal, que é um substitutivo da antiga emenda 91, tendo em vista suprir o pagamento de juros. Agora, o pagamento de juros também depende da política do Banco Central. De forma, se você está aumentando a taxa Selic é aquela que se aplica aos credores da dívida pública. Então, o próprio Banco Central também joga um pouco contra a política de ajuste fiscal nesse momento. Então, mas eu não estou querendo apresentar uma situação como catastrófica, não. É uma situação difícil, porque a ideia do arcabouço fiscal, que substituiu o sistema antigo, ela tenta dar uma certa estabilidade ou uma condição de governabilidade às finanças públicas, mas, ao mesmo tempo, os privilégios que não foram tocados, ou que foram tocados de forma marginal, continuam a se manifestar. E esses privilégios têm nome e endereço. Né? Eles querem cortes cada vez mais profundos. Eles queriam, os chamados mercados, queriam mexer no teto da saúde, queriam mexer no teto da educação, para comprimir mais despesa. Mas se você mexer no teto da saúde e no teto da educação, você vai tirar dinheiro do SUS, que o SUS já não é uma maravilha, com as bases fiscais que dispõe. Tirar recursos não tem condição. Né? Então, você percebe que o debate de política fiscal, política social, é um debate muito antigamente chamaria de luta de classes. Não sei se a gente pode chamar de luta de classes, mas com certeza é de uma engenharia financeira elitista contra uma base da pirâmide social que tem necessidades básicas a serem satisfeitas. Perfeito. Então, o ajuste fiscal, na realidade, de justiça, tem pouco a ver. Ele tem a ver com estabilidade das relações de poder
entre o Estado, o sistema financeiro, os atendidos pela política social, etc., dando um certo. Tá? Ao mesmo tempo, o governo Lula aproveitou esse ajuste fiscal para criar aquilo que ele chama, botar os ricos no orçamento. No sentido, no orçamento eles já estão com benesses, né? Então ele estendeu a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 de salário, ficariam isentos, e com isso você criou uma perda de arrecadação que, para compensar, foi objeto de uma tributação de 10% dos mais ricos, principalmente dos beneficiários dos dividendos. Isso paralisou. Isso paralisou e o sistema, até agora, não se pronunciou. Como o ajuste fiscal tem que ser aprovado esse ano calendário, para valer para o ano que vem, basta que o Centrão lave as mãos, que ele não vai ser aprovado. Então, esse é o grande perigo, porque aí você entraria o ano que vem com a situação piorada, do ponto de vista dos arranjos do arcabouço fiscal, e aí, digamos, o mantra do sistema financeiro seria: vamos elevar mais juros, a situação está caótica, o dólar explode, etc. Então, tem um terrorismo ideológico muito forte em cima disso. Agora, eu acho que está na hora de alguém traduzir isso na linguagem simples e dar um nome aos bois. Quem são os canalhas que estão promovendo esse terrorismo? Né? Porque se fica todo mundo paralisado com medo do terrorismo, né? Nós perdemos a batalha antes de travá-la. Né? Eu acho que o ajuste fiscal relacionado desse ano, relacionado ao arcabouço, ele está correndo risco. Ainda mais agora que o Lula adoeceu e essas negociações dependem muito dele. E a base do Centrão está cobrando ostensivamente. Libera as emendas parlamentares, etc., já para a gente poder votar. Não tem nenhuma justificativa ideológica nesse caso, né? É por interesse casuístico. Né? Exatamente. Não tem a ver uma coisa com outra coisa, né? Se aproveita do momento para esse tipo de situação que tem a ver, no final das contas, sempre tem a ver, né, professor Delgado, a ver da verdade, porque acaba sendo um momento a mais para prestigiar aqueles que estão lá nos 20%, né? Acaba sendo uma Exatamente. oportunidade a mais. Tem a ver nesse sentido. Eu digo, ou seja, o argumento dos que estão A reivindicando a emenda, falseabilidade do argumento, a bem da verdade, né, professor? ele nem está olhando o que acontece com o ajuste fiscal, se é para lá, para cá. Eu quero a minha emenda. Então, esse tipo de situação ele não pode prosperar. Nós precisamos tentar, digamos, fazer uma reforma política também, porque não é factível você eleger no 2026 um novo executivo e um Congresso totalmente desvinculado de qualquer governabilidade conduzido dessa forma, como está sendo conduzido nesse governo Lula. Né? O governo tem uma base parlamentar muito pequena, cento e poucos deputados, em 530, Perfeito. né? E aí, novamente, aquilo que a gente conversava no programa passado, né, professor? A preocupação que nós, cidadãos e cidadãs, devemos ter ao escolher os nossos, aqueles que vão nos representar no legislativo, porque tudo isso passa por leis, conforme você está bem nos dizendo aqui, e dependendo de quem entende a coisa de um jeito, trava do jeito que está travado agora. E aí, aqueles 80% que continuam sendo excluídos
continuarão sendo excluídos nessa perspectiva. Professor, rapidinho, para que a gente possa passar para o outro ponto, mas rapidinho, você falou aí no meio dessa sua fala agora sobre dívida pública. Rapidinho, professor, o que que é dívida pública? Bom, veja bem, o Estado ele se financia de duas formas, de tributos e quando os tributos não são suficientes, ele emite títulos da dívida pública que quem compra esses títulos se candidata a receber uma remuneração, tá? São os juros muito altos, a taxa Selic é muito alta. Então, em geral, boa parte da elite financeira joga o seu dinheiro em comprar título da dívida pública, porque tem uma remuneração alta e certa, né? Então, acontece que essa evolução da dívida pública tem se dado de uma forma, digamos assim, crescente. Nós estamos atualmente, em termos absolutos, não é algo desfigurado internacionalmente. Nós estamos mais ou menos uns 70 e poucos por cento do produto interno bruto em termos de dívida. Não é uma dívida impagável. Ela se torna extorsiva pelos juros. Se você introduz 12% de juros, como é o caso, 12,5% de juros, em cima de um estoque de 70% da dívida, do PIB, o PIB são 3 trilhões e meio, 70% você veja quanto dá. Então, esse componente financeiro da dívida, ele passa a ser o principal ônus do orçamento público. E aí, o que quer dizer reivindicam? Reivindicam que haja um superávit primário, ou seja, antes de contar os juros, para que esse superávit primário, com a forma de receitas cativas e associadas aos juros, seja adequado às suas necessidades. Então, essa dinâmica de ajuste fiscal, tendo em vista o desajuste financeiro, é que também nos coloca numa situação crítica. Porque, veja bem, a taxa de juros mundial, se você pegar países como Estados Unidos, União Europeia, a taxa de juros Selic correspondente, que não tem esse nome lá, mas é em torno de 1, 2% ao ano. 3% quando você. Nós aqui com 12. Aqui nós estamos em 12. Aqui nós somos campeões mundiais de taxa básica de juros desde o Plano Real. E parece que se criou uma normalidade. É normal que seja assim, mas essa é uma normalidade. Porque se o mundo capitalista organizado funciona com taxa de juros substancialmente mais baixa, por que a nossa tem que ser tão mais alta? Né? Então, esse é um enredo que não está resolvido. Então, e outra coisa que nós precisamos chamar a atenção, que é o seguinte: a dívida pública desse tamanho, de 70% do produto interno bruto, ela tem, em contrapartida, uma dívida ativa. Dívida ativa são haveres. Os haveres do Estado, de Que pelo tem para menos, receber, né? de receber de pelo menos os 50% do PIB. Haveres federais. Não estou nem falando dos estados e municípios. Então, se você aplicar os mesmos critérios à dívida ativa e à dívida pública, você tem mecanismos compensatórios para solver a situação, mas são completamente distintos os critérios. A dívida ativa para com a União, ela é
sistematicamente objeto dos chamados refis. Refis é que você perdoa a dívida ou alonga por 50 anos, etc. É, 90%, paga só, É, 90% do juro está perdoado, paga só não sei quanto, exatamente. né? Então, esses refis sistemáticos e os processos de isenção permanentemente, aqueles 20 setores da economia que prorrogaram por mais não sei quantos anos as isenções, deixa de entrar no caixa do Tesouro é, portanto, agrava essa diferença entre dívida e haveres. Né? Verdade. Mas são refis os grandes inimigos, porque você não faz refis em cima de dívida, você faz refis em cima de haveres. Todos Exatamente. se consideram credores de uma anistia fiscal ampla, geral e restrita, mas querem receber o É, rendimento da exatamente. dívida. Às vezes, os mesmos titulares. Ele Uhum. é titular da dívida e é titular nos haveres. Teoricamente, você poderia fazer alguma compensação, mas aí, meu Deus do céu, quando você fala isso, o mundo cai de Perfeito. gritaria do andar de cima. Né? Perfeito. Professor Delgado, você falava que, na sua fala inicial, que esse ajuste fiscal que não é justo, porque o objetivo dele não é equilibrar a justiça e diminuir a desigualdade, mas é garantir dinheiro para pagar, por exemplo, com certeza, a dívida pública. É, esse tipo de ajuste fiscal que a gente está vivendo, o que que ele implica no impedimento do Estado fazer política pública para os 80% da população que não tem e que não é dono do capital? No que isso impacta a ação do Estado em fazer política pública? Atrapalha em quê? Atrapalha no financiamento da política pública. Porque, veja bem, se você tiver um problema de infraestrutura, um problema social, você tem, ao mesmo tempo, as obrigações de transferência constitucional a estados e municípios. Você tem a folha de pagamento. Né? Então, todos esses itens obrigatórios, eles precisam ser supridos. E quando, além disso, você agrega uma despesa financeira crescente, o orçamento público não tem capacidade de suprir. Aí você tem que fazer mais dívida em situação desequilibrada. Né? Então, é claro que quando há algum crescimento econômico, você acomoda a situação, mas não se pode esperar desse crescimento de 3% que houve esse ano, um pouquinho parecido ao ano passado, menor, que seja esse uma solução adequada a esse tipo de desequilíbrio, que não é só desequilíbrio fiscal, é desequilíbrio financeiro. Ou seja, o sistema financeiro e as rendas de capital que eles reivindicam do setor público de forma líquida são uma parte importante do desequilíbrio financeiro. A mídia fala em desequilíbrio fiscal. Existe um desequilíbrio fiscal, sim, mas esse desequilíbrio fiscal, quando você tem, digamos assim, déficit primário zero, não significa que você esteja equilibrado. Se você tem déficit primário zero, significa que você tem déficit nominal igual à conta financeira. Então, a conta financeira está sempre pesando dentro do sistema. Né? Perfeito. E nisso, então, para ajustar e sobrar mais dinheiro para o pagamento da dívida pública, que é a dívida que o Estado tem e que geralmente quem financiou, quem deu dinheiro para o Estado foi aqueles detentores dos 20% lá, Sim, né? sim. Para pagar esse daí, diminui na saúde,
que, exatamente. que quem usa é os 80%, diminui na educação pública, que quem usa é os 80%, diminui na previdência privada, na previdência pública, que quem usa é os 80%. Quer dizer, no final das E, contas, a coisa só cai em cima da exclusão, ou do e excluído, veja, né? e veja bem a linguagem que o sistema. O Brasil vai ter um superávit primário de 5% do PIB. Superávit primário significa esse dinheiro que foi extraído dos setores mais pobres da população e reservado para pagar. Então, superávit primário, nessas condições, é um desequilíbrio social enorme. Mas o superávit primário é apresentado como prova de sucesso. Veja como a própria linguagem está desequilibrada nesse É, caso. Né? a lógica sempre da exclusão e do excluído como sustentáculo para aqueles que têm, né? E como Jesus já denunciava em sua época, não é, Delgado? É, Exatamente. Não o esquecer, debate dos não excluídos esquecer que precisa vir à pauta, né? não esquecer que a grande contradição que levou Jesus à cruz foi os sacerdotes do templo dominando todo aquele comércio e todo aquele. Exatamente, Eles eram o banco central, era o comércio, era tudo naquele sistema. exatamente. Agora temos aí o famoso Deus Mercado com os seus sacerdotes. E, É, infelizmente, muitos de nós que vão dizer da palavra de Jesus vão aderir e endeusar este Deus Mercado e os seus sacerdotes, não é isso? exatamente. Delgado, olha, sempre uma alegria conversar com você, agradecido demais pelo seu tempo nesses 3 programas que fizemos, esclarecedor demais. Convido a todos e a todas que não tiveram a oportunidade de ver os 2 programas anteriores que vejam. E encerrar aqui desejando a você muita saúde e convidando os ouvintes e as ouvintes para que vejam em seguida a reflexão feita pela nossa queridíssima integrante teóloga Simone Furquim, e logo em seguida o programa de Dom Paulo César. Delgado, grande abraço. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade da Vamos exposição. sempre aproveitar de sua presença e de sua sabedoria, meu irmão, quando tiver oportunidade. Muito obrigado. Um abraço, prezados e prezadas ouvintes da Aliança FM 103.3 e AM 710 e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz. Até mais. Tchau, até mais. Olá, ouvintes! A leitura de hoje é Mateus capítulo 2, de 13 a 18. O evangelista narra o episódio trágico após a visita dos magos ao menino Jesus. José recebe a mensagem do anjo do Senhor de que Herodes irá matar Jesus, por isso deve fugir para o Egito. Não encontrando o menino, Herodes manda matar todas as crianças menores até 2 anos de idade, em Belém e nos arredores. O evangelista nos apresenta a história da infância de Jesus permeada de ameaças, perseguições e fugas. Tem um tom trágico, pois narra também o choro de tantas mães e avós devido à morte de seus filhos. Mateus remete ao profeta Jeremias, que fala do choro amargo de Raquel, avó das tribos do norte, tribos de Efraim e Manassés. Estas tribos foram mortas ou exiladas pelo Império Assírio, no período do Antigo Testamento. O que o evangelista nos ensina é que os impérios opressores sempre farão chorar as mães de Israel, assim como fez chorar as mães dos meninos hebreus mortos pelo faraó do Egito. Assim também hoje assistimos o choro amargo de tantas mães que perdem seus filhos por governantes opressores. São mães indígenas de Guajajara, de Tuiuca, de tantas tribos. Mães que perdem seus filhos e filhas na Palestina, na faixa de Gaza, dilaceradas por bombas e balas. Mães que perdem seus filhos no Líbano, Síria, Ucrânia e tantas outras que sofrem por guerras. Todas elas, apesar de viverem no século XXI,
ainda sofrem o mesmo contexto de opressão vividas no tempo bíblico. Hoje, os faraós, os Herodes, são todos aqueles que matam vidas e matam a dignidade de vida das pessoas quando praticam ações que violam os direitos das pessoas. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Mas, diante de tantas violências, Deus está presente. É Ele que intervém na fuga de seus filhos para o Egito. É Ele que os chamará de volta para a terra onde mana leite e mel. Do Egito chamei o meu filho. Para o evangelista, Jesus é também o novo Moisés, pois foi quem salvou da tirania do faraó Herodes. Libertará e conduzirá seu povo à terra prometida, ou seja, o reino de Deus. Por meio dos ensinamentos do Evangelho, podemos nos libertar das escravidões que nos aprisionam hoje e construir os sinais do reino. Deus assim nos anima todas essas mães, conforme nos diz o profeta Jeremias. Reprima o teu pranto e as lágrimas de teus olhos, porque existe recompensa para a tua dor.